Semana passada nós caminhamos um pouco mais no entendimento de que quando o texto bíblico trata de perseguição, e especificamente quando o Salmo 19 fala de perseguição, e quando Jesus trata isso em Mateus capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz que todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguição, nós entendemos que a perseguição não é um evento que está por vir. É claro que aguardamos que nos últimos dias, como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz: correrão tempos difíceis. E há uma tendência que os dias que se aproximam da volta de Jesus, que para muitos é um mito e para nós é uma esperança. Amém? Há uma diferença. Para muitos é um mito, para nós é uma esperança, porque ele vai cumprir uma promessa que ele nos fez. Em João 14 disse: voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando a gente pensa em fim, nós somos ensinados a olhar as catástrofes, as taças, o derramar da ira de Deus, as trombetas, e a gente vê o troço pegando fogo e gente morrendo e perseguição, e às vezes nós deixamos de ver por trás disso tudo o que nos está reservado com graça e com misericórdia. Ele volta, tão certo como haverá um dia amanhã, tão certo como o ar que você respira. E ele volta com uma finalidade: ele vem para buscar os seus. E se eu sou dele, eu tenho a expectativa de amar a sua volta ou a sua vinda. Todos os juízos de Deus que estão prescritos para o tempo do fim, eles compõem um cenário. Mas o ato final é a nossa reunião com ele. O ato final é a nossa... Vou usar essa palavra. As núpcias do Cordeiro com a sua igreja, com a sua noiva, para nunca mais estarem distantes. Mas Jesus não vive em nós, sim, o Espírito de Cristo está em nós. Mas o que gozaremos nos tempos futuros será a presença plena dele. E o pastor Elcio já nos espera lá com os olhos limpos, esperando que toda lágrima dos nossos olhos seja limpa e toda dor do nosso coração seja removida, para vivermos num lugar onde não haverá morte, onde não haverá dor. Se isso para você é um mito, sinto muito. Para mim é uma esperança. Amém? Gostaria de colocar uma pulga atrás da sua orelha, para, se isso for mito para você, e você estiver certo, eu não perco nada. Mas se não for mito e eu estiver certo, talvez você esteja enrolado. Se você ainda não o conhece, se você ainda não experimentou vida nele, a esperança da vinda dele pode ser um mito para você. Se ele não voltar, o que eu perdi? Nada, porque eu vivi a minha vida nele, e viver nele ainda é melhor que morrer nele. Mas se a nossa esperança estiver certa, então talvez o bicho pegue. Então vale a pena pensar. Vale a pena pensar. Tratar disso
e abrir essa compreensão de que a perseguição não é um evento, mas de acordo com John Stott, nos ensinos dele no livro Mensagem no Sermão do Monte, contra a cultura cristã, ele nos leva a entender a perseguição como um aspecto claro de um conflito de sistemas. Vamos ler? A perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Estamos preparando, com a ajuda da Zuleide, um material que deve sair fresquinho no início de novembro. Se chama Gozo na Perseguição, Alegria na Tribulação. Não é? Você já me deu. Já está lá, eu já estou trabalhando nele. E nós vamos publicar, ajustar e trabalhar com os irmãos esse capítulo, ou parte de um capítulo, da exposição Pastor Martin Lloyd Jones, sobre esses aspectos que envolvem a alegria na tribulação. O apóstolo Paulo deixa a gente com a pulga atrás da orelha quando ele diz: alegrai-vos quando passardes por muitas tribulações. E tribulações e perseguições, elas estão postas dentro de um mesmo panorama. Mas entendendo a perseguição exposta por Jesus, pelo apóstolo Paulo, e o que é tratado no Salmo 119, que nós estamos resgatando, a perseguição é um conflito de valores. Nós fomos arrancados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós fomos arrancados de um sistema e recebemos vida em Cristo Jesus. E esse transporte faz com que o sistema em que nós vivíamos já não seja adequado para nós. Então o apóstolo Paulo, quando trata disso em Colossenses capítulo 3, vamos, Juju? Ele mostra esse conflito, dos 5 ao 24, a partir de dois aspectos: despir e vestir. Ao escrever a carta aos irmãos de Colossos, o apóstolo Paulo vai trabalhando com os nossos irmãos essa compreensão. Já que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, e isso implica em que nós tenhamos nascido de novo, e não nascer da carne, nem da vontade do homem, nem da vontade do varão, mas nascer da vontade de Deus. Nascer não da carne e do sangue, mas nascer do Espírito e do Espírito. Então essa transformação, essa mudança, nos propõe que ao aplicarmos aquilo que recebemos ao nascer de novo, a vida de Jesus, a mente de Cristo, o Espírito que muda a nossa natureza, então comecemos a confrontar dois sistemas. Um sistema do qual temos que deixar como velho e um sistema que temos que nos vestir como novo. Está claro? Despir e vestir. Que movimento você faz quando você vai se despir de uma roupa? Ontem, no local do casamento do Rafael, estava muito quente. E ao terminar a cerimônia, eu não pude ficar para a festa porque a roupa estava pingando suor. Cheguei no hotel para conseguir colocar a roupa na mala hoje de manhã, eu tive que deixar a roupa dormir aberta. E a primeira coisa que eu fiz quando saí lá da frente, alguns viram, foi arrancar a gravata, tirar o blazer, abrir os botões. O movimento que você usa para se despir é algo que você vai tirando de você. Dá para entender? Você quer arrancar aquilo. Eu confesso a vocês que estava tão quente que se eu pudesse ficar de bermuda, chinelo de dedo e sem camisa, seria excelente. O movimento que você usa para despir é a ideia de arrancar de você. Mas a ideia que a gente tem de vestir é outra.
Raramente nós vestimos alguma coisa de qualquer jeito. A gente sempre dá uma olhadinha se tem um pelo de cachorro, e o que vocês vão achar demais em mim é pelo de cachorro, né? Se não tem um amassado. O avô de André e de Raula era pastor. Durante todo o tempo em que ele ministrava, os seus ternos eram passados de forma impecável. Eu lembro que um dia ele estava muito aborrecido porque o Vasco estava perdendo. E ele tirou o terno do seu guarda-roupa e pegou o terno com a mão, porque ele estava aborrecido, e ele jogou em cima de uma poltrona. E aí ele voltou, terminou de se arrumar, passava sempre uma escova no sapato, né? E quando ele foi pegar o terno do blazer, a parte superior do terno, estava com as mangas amassadas. Eu lembro como se fosse hoje, ele disse: esse não serve. Ele voltou para o quarto e colocou um outro que estava devidamente passado. Quando a gente vai se despir, a gente vai arrancando. Parece que quando a gente se veste, a gente é mais criterioso. Porque possivelmente aquilo que a gente arranca já nos incomoda. E aquilo que a gente veste talvez seja para nos dar conforto. Não é assim? Você trabalha às vezes de salto alto o dia inteiro. Quando você chega em casa que você arranca o salto alto e veste a chinelinho de dedo, coisa boa, né? Os dedinhos do pé que estavam... Muito obrigado, muito obrigado. Então o movimento de despir e de vestir envolve essa questão daquilo que você tira e daquilo que você quer trazer sobre você. O apóstolo Paulo vai nos dizer sobre isso. Trabalhamos na semana passada os elementos que têm a ver com despir. Aquilo que precisa ser removido, que é do velho homem. E hoje nós vamos trabalhar aquilo que precisamos vestir. Tratamos na semana passada que o apóstolo Paulo usa 2 termos gregos para expressar o que é novo e que se renova. Diga comigo: novo que se renova. Dá para entender? O apóstolo Paulo usa o termo neos. O termo usado pelo apóstolo Paulo, neos ou neos, né? Ele significa algo que foi regenerado, algo que foi feito outra vez. E a segunda palavra que ele usa, novo, que se renova, é o termo anakaino, na expressão grega. Né? Parece uma coisa que a gente cozinha para comer com batata, mas não é. Anakaino é o termo que o apóstolo Paulo utilizou para dizer algo, para mostrar algo que foi feito e é feito novamente. Eu acredito que as donas de casa podem me entender perfeitamente quando eu explico a palavra anakaino. Porque trabalho de casa nunca termina. Você faz e quando você pensa que acabou, tem que fazer de novo. Não é verdade? É verdade. Algo que foi regenerado e feito novo. Mas não é algo apenas que foi regenerado e feito novo. É algo que foi regenerado, feito novo e que continua sendo feito outra vez. Dá para entender? Como se isso não bastasse, o termo anakaino, renovar-se. O verbo, ele está num tempo que tem um aspecto verbal que significa uma ação que continua sendo realizada. Os tempos verbais no grego, eles não indicam em que tempo a ação foi feita, presente, passado ou futuro, mas indica de que forma essa ação é feita.
Se ela é uma ação acabada, se ela é uma ação continuada, se ela é uma ação que começou e continua se estendendo, se ela é uma ação que ainda começará no futuro. Eu acho que é aspectual, não é, Lene? É a questão do aspecto da ação e não apenas do tempo em que a ação é feita. Entendem? Quando o apóstolo Paulo diz o novo que continua se tornando novo, ou que se renova, que torna-se novo outra vez, o tempo verbal é algo que indica um aspecto de uma ação que vai sendo realizada, que ela não está completa, que ela continua sendo feita. Se temos uma noção clara que despir é um processo, também temos que entender que vestir é um processo, não é mágico. É novo e continua se fazendo novo. Agora vamos ler o que implica estas coisas. O novo do qual devemos nos vestir é exposto pelo apóstolo Paulo em Colossenses 3, de 12 a 17. O texto está aí, vamos ler juntos? Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abri-la, mas essa versão ela é bem interessante nesse texto. Estava conversando com uma pessoa pelo WhatsApp essa semana que ela ouve os nossos áudios e assiste os vídeos no canal do YouTube. Ela estava dizendo, eu achei interessante que o apóstolo Paulo usa uma lista enorme de coisas que tem que despir. E uma lista relativamente pequena das coisas que temos que vestir. E eu mandei uma resposta para ele dizendo assim, pequena, com 3 interrogações. Como assim pequena? Volta lá, Juju. Aí. Revesti-vos, pois, como santos e eleitos de Deus, como eleitos de Deus, santos e amados, com entranhas de misericórdia. Revesti-vos, como eleitos de Deus, santos e amados, de benignidade. Revesti-vos, como eleitos de Deus, santos e amados, de humildade. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de mansidão. Se você acha essa lista pequena, eu entro em desespero com essa lista. Porque aquilo que o apóstolo Paulo diz que da minha natureza feita nova, eu preciso tomar de Cristo sobre mim. Não vai acabando aí não, ele vai dizendo longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aí ele dá um checkmate. Perdoando-vos uns aos outros. Oi. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vocês também têm que perdoar. Estava pensando nessa semana que isso não é uma lista. Isso é um manual de libertação. É um manual de liberdade em Cristo Jesus. Porque estas coisas, volta Juju, por favor. Estas coisas não são apenas sentimentos, atitudes, posicionamentos. Estas coisas, olhe bem para elas, são liberdade. Quando você é capaz de olhar alguém e as suas entranhas produzem misericórdia, você está livre do orgulho.
Quando você é capaz que no seu interior você se vista de benignidade, você está livre da maldade, da maledicência, da crueldade. Quando você é capaz de se vestir de humildade, você dá um checkmate no seu orgulho. O cerne de todas as coisas, toda raiz de pecado está ligada ao meu orgulho. Está claro isso? Está claro porque isso está associado ao Salmo 119 e porque isso está associado ao processo de perseguição? Porque se a perseguição é um conflito de dois valores que são irreconciliáveis, como eu posso vencer a perseguição quando alguém me ofende? Com entranhas de misericórdia. Quando alguém procura o meu mal, quando alguém quer mais é que eu me lasque, com benignidade. Quando eu não devolvo mal por mal, porque eu estou movido pela humildade e pela mansidão. Quando eu sou capaz de afastar de minha ira com longanimidade. Dá para entender? Passar para os irmãos os termos para que a gente possa entender a aplicação dessas perspectivas. Deixa eu dizer para os irmãos por que eu utilizo os termos gregos. Não tenho nada que ficar mostrando para os irmãos. O grego, qualquer Bíblia anotada tem isso. Não é? A ideia é entender aquilo que o apóstolo Paulo disse lá na realidade dele, para que a gente possa trazer não apenas o significado da palavra, mas o entendimento do que foi dito, dentro de um contexto. Dá para entender? Quando o apóstolo Paulo usa as expressões entranhas de misericórdia, ele usa duas palavras. Uma é complicada demais e vem de um termo grego que significa baço, rins, vísceras, spleen. E a outra palavra é a palavra utilizada para compaixão extrema. Oikitirmos, misericórdia. Sabe o que significa isso? Não é uma misericórdia que vem do entendimento. Não é uma misericórdia que passa pelo convencimento das minhas atitudes, mas é uma misericórdia que brota em meu interior, que se move nas minhas vísceras. Hoje em dia é comum a gente ouvir a palavra visceral. Né? Qual é a ideia de uma coisa visceral? É uma coisa íntima, interna, interior. E tem uma aplicação de algo que é feito como uma ação extrema, exagerada. Entranhas de misericórdia é olhar o outro com uma compaixão incapaz de ser contida. Entende? Não é apenas ao necessitado, mas é principalmente a quem te ofende. Porque nós estamos falando do contexto de perseguição. Como responder com entranháveis afetos de misericórdia a quem te ofende? Como fazer isso? A palavra benignidade, ela vem do termo Christotes, que tem a ver com algo que se relaciona com a gentileza, com bondade nas atitudes. A bondade é algo que você sente, a benignidade é algo que você
paz. Orguê é uma ira que você sente. Tumia é uma atitude que você toma em função dessa ira. Benignidade é ação. Bondade está mais aqui dentro. Como que a bondade que está aqui dentro se manifesta? Com benignidade. Então nós podemos dizer que benignidade é a bondade tornada em atitudes. Você não sente benignidade, você faz benignidade. Isso me chama a atenção na experiência única de Jesus com os discípulos, quando ele conversa com os discípulos sobre aquele samaritano, lembram? Que a tradição chama de o bom samaritano. Então, a tradição, na verdade, prescreve que se ele era bom e era samaritano, todos os outros deveriam ser ruins. Não é? E na verdade Jesus não se refere a ele como bom samaritano. Jesus diz que um homem estava num caminho, ele foi tomado por salteadores e aqueles homens o espancaram para lhe tirar as coisas. E aquele homem era judeu e passou um homem que era levita e não o socorreu, estava apressado para suas coisas. Passou um sacerdote e não o socorreu, porque tinha compromissos de oferta de ofício. E um samaritano passou e teve misericórdia daquele homem. E ele desceu do seu cavalo, colocou o homem no seu cavalo, lavou as feridas dele com azeite e vinho, colocou-o numa estalagem e pagou a estadia daquele homem até que ele se recuperasse. E quando Jesus termina de contar essa parábola, Jesus choca os discípulos porque ele pergunta: quem usou de misericórdia? Ele não perguntou quem teve. Ele não perguntou quem sentiu. Ele não deu uma qualidade para o indivíduo dizendo quem foi misericordioso. Ele disse quem usou de misericórdia. Benignidade está entrelaçada à misericórdia de tal forma, porque benignidade e misericórdia não se sentem, se fazem. Entende? Eu olhei para uma pessoa, me deu uma misericórdia dela. Não, você pode ter sentido dó. Você pode ter se compadecido dela. Mas se houvesse misericórdia, você teria feito alguma coisa por ela. Porque misericórdia se faz. Repita comigo, misericórdia se faz. E eu fui ver no termo original, lá na parábola de Jesus, direitinho, se o termo era fazer mesmo, e é fazer mesmo, não é uma figura de linguagem. Quem usou de misericórdia? Quem tomou a misericórdia e utilizou ela? Como que se utiliza a misericórdia? Descendo do cavalo, curando as feridas, atando as feridas, colocando azeite e vinho, colocando o indivíduo estranho, desconhecido sobre o seu cavalo, levando-o até uma estalagem, pagando ao estalajadeiro para cuidar dele até que ele estivesse são, sem nunca ter sabido sequer o nome do sujeito. Tipo aquela prova que a gente vê no Enem, né? Quem é o sujeito? É indeterminado. Esse é o tipo do sujeito indeterminado. Porque o pobre do samaritano não tinha a menor ideia com quem estava lidando. Está claro? O termo humildade, utilizado pelo apóstolo Paulo neste texto, neste fragmento, também é um nome grandão. Tapenofrosine. Significa ter uma mente humilde, ter um pensar modesto. Deixa eu falar bem baixinho aqui. Tem algum coach entre nós? Não, eu respeito a sua profissão. Mas é impressionante como algumas pegadas de coach
invertem os valores do reino. Porque eles dizem que você tem que pensar grande. E Jesus disse que ser humilde é ter a capacidade de pensar pequeno. Eu já ouvi uma vez, e vocês já me ouviram falar isso uma vez, que eu tenho a mania de aprender em tudo que eu vejo. Já citei para vocês lá o parâmetro do Oguei, do Kung Fu Panda, né? E algum tempo atrás eu estava revendo um filme que eu vi há muito tempo, chamado O Patriota. Eu creio que alguns já devem ter visto. É um filme muito interessante sobre a Guerra da Independência Americana, Mel Gibson, né? E há um momento em que ele precisa que os filhos dele atirem contra alguns soldados inimigos, porque o outro filho mais velho dele estava sendo levado para ser enforcado. Lembram dessa cena? É uma cena até muito violenta, muito sangrenta. E é um momento em que ele passa um mosquete para o seu filho, né, e ele diz: que eu te ensinei. E o menino diz: mirar pequeno para errar pouco. Lembra? Quando você mira pequeno, quando você mira menor, a chance de errar é menor. Então, quanto menor você mira, menor é a chance de erro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus nos ensina sobre humildade é que quanto mais simples você pensar, menos chance você tem de errar. A sua mira será mais precisa para preocupar-se com o que tem importância. Muita gente acha que ser humilde é não ter as coisas. E é muito comum a gente ouvir: nossa, a pessoa é tão humilde, não tem nada para comer. O fato de não ter nada para comer, ou não ter com que se vestir, ou não ter provimentos em casa, não tem nada a ver com humildade. Tem a ver com precisão, a pessoa está necessitada. Humildade é a capacidade de pensar de si mesmo pequeno, de fazer aquilo que Jesus disse, considerar o outro superior a si mesmo. O apóstolo Paulo confirma isso. Está claro? Quanto menor eu penso de mim, menor é a chance de erro. E o que Deus diz em Cristo Jesus, uma palavra de revelação sobre aqueles que se humilham, quando você tem humildade, então Cristo te exalta. Quando você se enche, Ele te esvazia. Você quer que Ele te encha? Seja pequeno. Pense de si mesmo pequeno. Sabe qual é a chave de todas as frustrações? O contrário da humildade. Porque a frustração, ela é movida pela decepção da minha expectativa de pensar grande e de esperar coisas que eu não controlo. Sabe por que um humilde não se decepciona? Porque quando ele aprende a pensar pequeno, tudo que ele recebe é visto com gratidão e não como decepção. Porque quem não espera nada sempre se alegra com o que ganha. Por isso que eu acho que essa lista é uma lista de liberdade e não pequena. A palavra mansidão, ao escrever, o apóstolo Paulo trabalha uma palavra que vem da raiz, e essa raiz vem do termo que é traduzido por gentil,
praos. Orgue é a ira que eu tenho dentro. Tumia é a ira que eu manifesto. Bondade é aquilo que está dentro. Benignidade é aquilo que eu faço. As duas palavras seguintes funcionam do mesmo jeito. Mansidão vem do termo praos. É aquilo que eu sinto de gentileza dentro. Como se manifesta essa gentileza? Pela longanimidade. É impressionante isso. A palavra longanimidade vem do termo macrotumia. Tumus, ira. A ideia é de alguém tardio para se irar. Mas não é apenas tardio para se irar, é alguém que sofre a agressão sem reagir. A gentileza que é possível pela mansidão, quando ela é usada contra a agressão, ela se torna longanimidade. A capacidade de sofrer as situações. Esta ideia está associada a um termo que o apóstolo Paulo não usa aí, mas está associado à longanimidade, paciência, capacidade de permanecer embaixo, capacidade de sofrer as situações, sem que isso tire você do sério. Eu digo para vocês uma coisa: se você pensa que eu estou falando isso para deixar você constrangido, saiba que o primeiro constrangido sou eu. Eu fico aqui me roendo por dentro, dizendo: será que eu posso falar isso? Porque essa lista me esbofeteia. Essa lista me deixa sem graça. Essa lista é tudo que eu preciso. Orem por mim. Isso me fez lembrar a história que o pastor Russell Shedd nos contou uma vez. Ele disse que ele estava ministrando num lugar e esse pastor contou a experiência dele. Ele disse que esse pastor, ao ministrar, o filho dele estava sentado nas primeiras cadeiras, nos primeiros bancos da igreja, aprontando todas. E ele disse para o menino: se você aprontar mais uma, eu vou levá-lo para fora e vou discipliná-lo. Quando ele virou os olhos para a congregação, o menino fez de novo. O Russell Shedd conta que esse pastor, ao contar esse caso para ele, desceu do seu lugar, pegou o menino, colocou no colo e saiu pela porta do fundo da igreja. Quando ele colocou a mão na porta do fundo, o menino olhou para a congregação e disse: irmãos, orem por mim. Eu estou exatamente nessa situação. Quando eu leio essa lista, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, irmãos, orem por mim. Porque eu preciso. Como eu preciso. Se a mansidão é a gentileza interna, macrotumia é a capacidade de ser tardio em se irar, de sofrer, de ser paciente. O apóstolo Paulo continua dizendo que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. A palavra suportar vem do grego que indica ser suporte. Não é? Tem muita gente que acha que suportar uns aos outros é aquela coisa assim: eu estou suportando meu irmão. Não é isso. Não é? Parece que suportar é aquela coisa que você segura o vômito nos dentes. Já viu quando... Hã? Já aconteceu isso com você, comigo já. Hã? Aquela vontade de vomitar assim que você segura nos dentes. Segura para não pôr para fora. A ideia de suportar é isso. Você olha alguém e você diz: eu suporto. Mas se dependesse de mim... Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A palavra suportar vem da capacidade de erguer-se e levantar-se com alguém, de ser
suporte, ser escora. Por isso que antes de falar disso eu pedi que os irmãos orassem por mim, porque eu preciso que os irmãos me suportem. Que eu não sou nada daquilo ali. E eu preciso ser. Entendem? Quando o apóstolo Paulo caminha para o perdão, quando ele diz que o final de tudo isso é o perdão, sabe aquela história de fecha a conta e passa a régua? Já ouviram essa gíria? Fecha a conta e passa a régua. O apóstolo Paulo literalmente faz isso. Ele fecha a conta e passa a régua. Porque não há nada que liberte mais o indivíduo do que o perdão. Eu não vou tratar perdão hoje. Porque nós temos que associar alguns aspectos mais amplos de perdão. Mas todos nós sabemos onde o calo aperta. Quando se trata de amargura, todos nós sabemos o que isso significa. Jesus conta uma parábola. Nessa parábola há um ensino que todos nós precisamos aprender. E essa parábola, ela é uma pancada no pau do nariz do nosso orgulho. Jesus conta que um homem tinha uma lavoura. Na primeira hora do dia ele saiu para contratar empregados para trabalhar nessa lavoura. Lembram do texto? Acha a referência para mim? Só para eu citar. Chegou um segundo momento do dia. Ele percebeu que ainda havia muito trabalho e não daria para fechar a sua colheita. Ele volta à Praça dos Trabalhadores e ele contrata um outro número de pessoas. E esses trabalhadores também vão para a sua seara com o seu salário contratado. Ele percebe que aquele número de trabalhadores ainda não será suficiente para terminar o trabalho. Mateus capítulo 20. Abra sua Bíblia se você quiser acompanhar. Há um terceiro momento, onde ele volta à Praça dos Trabalhadores e ele leva mais uma leva. Descobre para mim as horas. Eu acho que é a hora primeira, eu acho que é a hora terceira, eu acho que é a hora sexta, se eu não me engano. De madrugada, hora primeira, 6 horas da manhã. 9 da manhã. Às 3 da tarde. A 1ª hora. A 9ª hora? É a 9ª. Aí depois ele volta para buscar um grupo na 1ª, não é? Isso. Então são 4 grupos. Ele vai 6 da manhã, traz um grupo. Vai às 9, traz um outro grupo. Vai ao meio-dia, traz um outro grupo. Percebendo que o trabalho não ia terminar, ele corre lá novamente e traz mais um grupo às 3 da tarde. E todos são contratados pelo denário, o salário de um dia. Quando ele percebe que realmente o trabalho não vai terminar, ele vai novamente à Praça dos Trabalhadores e traz uma outra leva na 1ª hora. Às 17, porque às 18 horas já é a primeira vigília da noite para os judeus. O dia judaico é dividido em horas, as noites são divididas em vigílias. 1ª hora, 6 da manhã, 3ª hora, 9, 6ª hora, meio-dia, 9ª hora, 3 da tarde, e aí você tem a primeira vigília da noite às 18 horas. Ok? Tá claro? Esses que foram na 5ª leva, eles foram contratados por um denário para trabalhar quanto tempo? 1 hora.
Quando terminou o serviço, o Senhor chamou todos eles e pagou devidamente a todos eles o mesmo valor combinado. O texto diz, e a história, a parábola que Jesus conta diz, que aqueles que começaram na hora primeira, às 6 da tarde, e trabalharam até às 6 da manhã, e trabalharam até às 6 da tarde, ao ver que aqueles que chegaram às 5 da tarde receberam 1 denário, pensaram com eles mesmos: vou ganhar mais. É claro, eu trabalhei muito mais. Não é justo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Justo é o combinado. Qual foi o combinado para os da primeira hora? 1 denário. Qual foi o combinado para os da terceira hora? 1 denário. Qual foi o combinado para os da sexta hora? 1 denário. Qual foi o combinado para os da 9ª hora? 1 denário. Qual foi o combinado para os da 1ª hora? 1 denário. Sabe o que isso significa? Eu tenho vontade de jogar isso aqui para cima e sair correndo. Que não é o que você faz, é o que ele combina. Não é o seu esforço de fazer, é a graça que combina. E ele disse: vinde a mim para que tenhais vida. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não pense que esse acordo será cumprido pela quantidade de horas que você trabalhou. Será cumprido pelo acordo da graça que você tem. Então, se você olha para essa lista como eu, você diz assim: orem por mim, irmãos. Tenho a mesma esperança. Talvez a gente ainda não esteja fazendo, mas vai haver uma chamada para a gente, ele vai combinar com a gente 1 denário. Entendem? Nós não podemos perder essa expectativa de que é graça, não é mérito, é graça, não é mérito. E se alguma coisa vai acontecer, será por graça do Espírito sobre mim, por graça de Jesus sobre mim. Porque quando mais eu sei que eu não posso, mais Ele opera a graça. E talvez eu ainda não faça, mas quando Ele me chamar para acertar as contas, talvez seja apenas 1 hora, mas eu vou receber o meu denário. Amém? Não olhe para essa lista com falta de esperança. Não olhe para essa lista como uma acusação do que você foi. Olhe para essa lista como alguém que ainda está na praça. Mas Ele vai até a gente, Ele vai dizer: bem. Ele vai dizer: você vai receber 1 denário. Eu não estou dizendo que isso tem que fazer a gente não fazer. Eu não estou dizendo que você pode olhar para a cruz de Cristo e porque você precisa viver nele e dizer: eu vou viver do meu jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você não consegue, se você ainda luta com determinadas coisas que você não venceu, como eu, saiba que nós temos um Senhor que vai nos chamar na praça e vai dizer: venha, porque por minha graça eu te contrato. E pode ser que você faça o trabalho de 1 hora, mas Ele vai te dar o combinado na graça. Não desista. Não desanime. Não olhe para o que você não foi. Olhe para a graça. Olhe para Cristo. Olhe para a cruz. Porque eu fui comprado lá. Por mais que eu seja um cara de pau, filho da mãe,
mas eu fui comprado lá. Entendem isso? E nem que seja por 1 hora, vocês ainda vão ouvir de mim: essa lista é minha. Me descreve. Que tão certo quanto haverá um dia amanhã, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o que é precioso para mim até o dia final. Porque eu sei que aquele em quem eu creio é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pensar e do que eu posso sentir. Segundo, a sua graça e o poder da sua glória que Ele nos deu através do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos para garantir que a gente vive essa lista. Então, se ela é um gigante para você, como ela é para mim, que o Senhor nos dê o mesmo coração de Davi, para olhar para essa lista e dizer: negão, tu é grande, tu é treinado. E Golias era um cepo de um homem, treinado em todas as artes da guerra. Era fortaleza para mais metro. Mas Davi disse: ainda hoje, o Senhor me dará vitória e a sua cabeça estará na minha mão. Então, quando eu olho para a amargura, quando eu olho para a ira, quando eu olho para a agressividade, quando eu olho para tudo que nega essa lista na minha vida, eu peço que Ele me dê a mesma coragem que Ele deu ao menininho, e que eu olhe os meus gigantes nos olhos e eu diga para eles que eles vão cair. Porque eu não tenho força para tacar pedra nenhuma. Mas a pedrada que vem dele, gigante nenhum fica de pé. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu não tenho como ir além disso. Vamos ficar de pé?